Olá a todos, meu nome é Carlos, como vocês sabem, e hoje vamos continuar os nossos estudos no Evangelho de Mateus. Hoje faremos a leitura aqui do relato da transfiguração do Senhor Jesus, que começa a partir do versículo 1, Mateus 17, versículo 1, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Bom, esse relato da transfiguração é um relato muito importante aqui no Evangelho. Ele está descrito nos outros dois, em Marcos e Lucas, e ele é uma experiência notável, é uma experiência extraordinária que somente foi dada a 3 dos 12 discípulos de Jesus, ou seja, a Pedro, a Tiago e a João. Somente eles puderam ver o Jesus glorificado, o Jesus celestial, o Jesus que foi transfigurado aqui no monte. Então, eles tiveram esse privilégio de ver Jesus glorificado. No Evangelho de Lucas, que é um pouco mais detalhado, ele diz que o Senhor tomou esses discípulos consigo e foi ao monte com o propósito de orar. Então, dá a entender que os discípulos, eles não sabiam que iriam ver o Senhor glorificado. Eles imaginavam apenas que iam ter um momento de comunhão, de oração com ele em particular. Mas eu acredito que eles tenham ficado surpreendidos em ver a glória do Senhor ali no monte. E o texto diz que o Senhor, ele foi transfigurado, ou seja, a sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E os discípulos com certeza ficaram impressionados ao terem aquela visão de Jesus. É interessante notarmos o contexto dessa passagem, porque momentos antes o Senhor havia já falado sobre o seu ministério aqui na Terra, a sua missão, a sua morte, a sua ressurreição, e vinha anunciando aos discípulos um reino vindouro, um reino celestial, que nesse momento da transfiguração, os discípulos eles tiveram uma prévia desse reino. Jesus ali, em sua forma original, como rei celestial glorificado, aparece ali, transfigurado ali diante dos discípulos. E eles têm uma prévia desse reino, do reino celestial ali no monte. O texto segue dizendo, no versículo 3, que apareceram ali com o Senhor Moisés e Elias. Então veja, Moisés aqui ele representa a lei e Elias representa os profetas. Isso significa, no contexto, que tanto a lei quanto os profetas eram testemunho ali
da missão de Cristo, era um testemunho do Senhor. Então, a missão de Jesus, ela não estava contrariando nem a lei nem os profetas. Pelo contrário, elas apenas confirmavam o que a lei e os profetas já anunciavam. Porque em Lucas, Moisés e Elias estavam conversando com o Senhor Jesus acerca do próprio ministério do Senhor, do que aconteceria adiante, ou seja, sua morte e ressurreição. Significa que isso já estava a conhecimento ali na lei e nos profetas. Então, eles dois têm uma figura importante, né? Como um testemunho de que as Escrituras dão acerca do Senhor. E Pedro, então, fica surpreendido com aquela cena e propõe construir tendas ali para o Senhor Jesus, para Moisés e para Elias. Ou seja, o momento estava tão agradável, tão bom, que eles queriam ficar mais tempo ali, né, no monte. E por isso quiseram construir as tendas. Mas, né, o texto segue dizendo que uma nuvem envolveu e uma voz do céu veio e falou, deu testemunho acerca de Jesus. Este é meu filho amado em quem me agrada. Ouçam. Ou seja, agora já não era mais a lei e os profetas. Porque Cristo já estava entre eles. Porque o Senhor já estava ali diante deles. Então, ele era o profeta, ali em Deuteronômio 18, anunciado. Ele era o Messias, anunciado pelos profetas. E agora o Senhor do céu diz, ouçam, ele é a pessoa, ele é o escolhido. Ele é o meu filho amado. E os discípulos, ao ouvirem isso, verso 6, prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Diante, né, da glória ali do Senhor e daquela voz que veio, né, dos céus, o próprio Deus dando testemunho. Mas Jesus tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Né? E os discípulos, então, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E assim encerra-se, né, essa visão. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa visão ela foi somente espiritual, ela não foi física. Ou seja, Moisés e Elias não apareceram fisicamente. E, bom, não vou defender nenhuma nem outra posição, você pode pesquisar melhor para se aprofundar e chegar às suas próprias conclusões. Né? O fato é que esse evento ele aconteceu ali no monte, né? E foi um evento assim extraordinário narrado nas Escrituras, um privilégio para os discípulos. E ao descerem do monte, os discípulos perguntam, né? Porque os mestres da lei diziam que era necessário que Elias viesse primeiro. E então o Senhor ele vai explicando, dizendo, na verdade, quem era esse Elias, né? Não era o Elias que deveria na verdade, ressuscitar, não. Deveria descer, né, dos céus, porque Elias ele não chegou a morrer. Mas não era o mesmo Elias. Era João Batista que viria com um ministério semelhante ao de Elias. E assim os discípulos entenderam e, com certeza, por meio dessa experiência que eles tiveram, eles puderam compreender melhor a missão de Jesus, puderam sentir um gostinho ali do reino celestial que o Senhor Deus veio estabelecer entre eles, e com certeza foi uma experiência muito marcante na vida deles e que está aqui no Evangelho de Mateus para também nos mostrar o Senhor, né, glorificado. Então, que possamos sempre meditar na palavra do Senhor, entendendo também que nós, como discípulos, um dia também seremos, né, glorificados, porque fazemos parte do mesmo reino, do reino que o Senhor Deus veio estabelecer, por meio do seu Filho amado Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo estudo.